Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês um toy makeover que eu fiz do Nanatsu no Taizai, que é o King. Aí eu transformei a Ladybug, né? Peguei uma bonequinha da Ladybug, já reaproveitei ela, fiz todas as... digamos, um toy makeover do zero, né? Que eu modifiquei muito ela. E transformei no King do Nanatsu no Taizai. Espero que vocês gostem. Deixa aí o like, comenta aqui embaixo no vídeo o que vocês acharam. Compartilha bastante esse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho. Bom, vamos começar aí. Aí eu já cortei, né? Já tirei as partes da boneca. Gente, vocês me desculpem porque o vídeo tá com o som aqui meio ligado aqui ainda. Aí tá meio que atrapalhando, então assim, vocês me desculpem aí os ruídos lá no fundo. E deixa eu ver aqui. Aí eu já tava tirando aí as asas, eu aproveitei essas asas aí, eu fiz molde delas, porque eu não queria perder o molde dessas asas que eu fiz, porque eu achei muito, muito bom. Aí eu já tinha posicionado ali, eu não fiz uma posição muito complexa, porque eu queria que a asa ficasse bem destacada e tal. Essa versão aí do King, inclusive, não é a versão dele recentemente com as asas, é a versão dele com a roupa dele mais antiga, com a primeira roupa, que eu acho a roupa mais bonitinha, a coisa mais fofa. E com o cabelo nele também mais curtinho e tal, sem aquele tupetão que agora ele tá, né? E eu achei que seria interessante fazer assim, desse jeito. Aí eu fiz com a roupa clássica e ao mesmo tempo com asas. Aí eu já tava aí fazendo uma certa musculaturazinha pra ficar um pouco mais com cara de homem, né? Esse boneco com um corpo mais masculino. E aumentei também os ombros, porque os ombros estavam um pouco curtos, né? Aí eu já fiz isso pra deixar mais interessante e tal. Só essa modelagem aí não foi uma modelagem muito complexa, eu fiz uma coisa bem simples mesmo. O que foi mais complexo aí, na verdade, foi mais a roupa depois, né? Mas ainda assim, essa modelagem desse toy foi uma modelagem bem tranquila de se fazer. As asas também não foi difícil, porque como eu já tinha ali onde eu ia colocar, que eu fiz com acetato, né? Aí também eu cortei os dedos ali dele, porque eu queria que os dedos dele tivessem pra frente. Aí eu cortei ali os pedaços e refiz os dedos. Ficou até bom. Ultimamente eu tenho feito os dedos até de boa, não tô fazendo os dedos muito, tipo assim, não tá sendo tão complicado mais fazer esse tipo de coisa, sabe? Tem hora que eu faço um pouco fino demais, aí eu tenho que refazer e tal. Só que dele aí ficou bem tranquilo, foi bem de boa de fazer, não foi difícil. Porque aí eu queria. Essa postura que eu fiz aí dele é como se ele estivesse, né, olhando pra alguém e apontando e tal, como se fosse lançar algum poder. E aí eu já comecei a modelagem da calça, né? A calça não fiz tão grande também, fiz ela só ali já reaproveitei que a boneca já tinha a calça já mais ou menos curta. Depois também refiz ali o sapatinho, que não refiz tanto, só adicionei alguns detalhes. Esse toy makeover foi um toy makeover do zero, mas teve alguns detalhes da boneca que eu acabei reaproveitando, então não modifiquei tanto assim. Então, assim, eu acho que o que mais modifiquei é de transformar de uma boneca pra um boneco, né? O rosto da boneca já é um rosto meio de anime, então... E o King, se for olhar, os personagens tudo de Nanatsu no Taizai... Os personagens de anime em si tem um rosto meio afeminado, mesmo os homens. Então, assim, eu acho que reaproveitar uma boneca que já tem um rosto de anime é bem de boa, bem tranquilo pra trabalhar isso. Aí eu já tava eu resolvi colocar um pouco de biscuit aí nas asas pra ficar mais fixa. Isso aí é acetato, tá, gente? Um acetato mais grosso que eu usei. Se você usar um acetato muito fino, não vai ficar legal. E também na hora de pintar é mais difícil. Então, assim, eu recomendo que vocês usem um acetato mais grosso para fazer esse tipo de asa. Esse tipo de asa você pode fazer de tudo. Asa para fada, asa para borboleta, entendeu? Você pode cortar em outros formatos. Eu quis cortar nesse formato aí para ficar um formato mais legal, que eu achei que ficou um formato mais legalzinho. Não ficou 100% parecido com o do anime. Então, assim, eu acho que ficou
até bem diferentezinho e tal, mas eu gostei bastante do resultado. Aí eu já tava cortando o cabelo da Ladybug, porque depois que eu cortei esse cabelo, esse cabelo de trás dela ali, já ficou basicamente com a cara do King, porque não precisei de modificar muita coisa. Eu só dei ali, coloquei uns biscoizinhos ali depois e fiz o formatinho ali atrás onde eu cortei, só pra não ficar reto demais, né? E já tá fazendo aí essa parte da roupa, né, do King. Aí eu meio que fiz aí a demarcação. Só que essa demarcação aí que eu fiz, depois eu acabei colocando por cima como é que fala? O negócio... mais uma tira de biscuit pra fazer o detalhe, né? Aí eu coloquei agora aí essa tira de biscuit pra fazer esse detalhe. E não foi difícil não, essa parte aí. Eu já tinha também colocado mais um pouco de massa ali nos braços, tá vendo? Porque eu reaproveitei algumas partes ali, mas aí também eu tive que colocar um pouco mais de massa, porque a manga dele é uma manga... essa camisa dele tem uma manga mais longa. E aí ficou bem bacana. Aí já tava aí fazendo detalhes da botinha, tá vendo? Que eu fui adicionando mais uns detalhezinhos na botinha, porque o sapatinho só tem aquela parte de baixo ali, né? Mas ela tem aí, a do King mesmo tem esse detalhezinho de botinha. Então aí eu coloquei ali a mais. Depois na hora que você pinta, fica bem mais legal. Aí já tava fazendo aí o capuz, né? O capuzinho dele, que também foi bem tranquilo de fazer. Eu não fiz um capuz muito detalhado. E aí a gente já tinha terminado a modelagem e já tínhamos colado as asas. Que eu colei, também não foi complicado de fazer a colagem das asas, mas eu tive que usar Durepox para ficar mais firme e não cair, porque as asas ficam um pouquinho pesadinho, não fica tanto assim não, mas fica um pouquinho. Aí a gente já tá passando nosso primer de pobre, que eu resolvi passar o branco, porque eu não queria uma cor muito escura, para não ficar, que eu queria ele mais cintilante. Não passei esse primer nas asas em si, só na parte onde tem ali onde tá, não no acetato, sem ser no acetato, eu não passei no acetato, que eu queria esse acetato mais transparente possível. Aí depois eu ainda dou uma leve limpada no acetato com um algodão e um algodão molhado. Pode ser com álcool também, que ajuda a tirar. E só fui pintar depois, entendeu? Não passei só tinta... como é que fala? Tinta vitral. Não passei... Só vitral. Só verniz vitral que eu passei nas asas. Pra manter a transparência. Não passei nenhuma tinta fosca, porque senão não ficaria legal. Aí já tava passando aí o primeiro tom, né? É um tom mais de ciano. E esse tom de ciano, depois que ele escurece um pouquinho, ele fica um pouquinho diferente. Só que aí também, depois que eu passei esse tom de ciano aí, eu depois ainda passei um tom de verde, passando só pra dar uma leve iluminada, um tom de verde mais claro. E também ao mesmo tempo, né, pra poder dar uma diferenciada. Passando nas botinhas também, já dando essa pinturinha nas botinhas. E aí já estamos passando aquele amarelo básico, né? Fazendo os detalhezinhos da roupa, porque a roupa tem bastante detalhes, bastante cor, né? Diferenciado, umas coresinhas bem bacana e bem chamativa também, mas eu acho muito bonitinha essa roupa dele, do primeiro... Essa roupa mais clássica dele, né? E aí tem a parte do capuz, eu tomei mais ou menos de cuidado para não pintar as asas. Tipo assim, igual eu falei, não pode ficar... eu acho que o principal é não deixar tinta fosca aí nas asas, porque as asas tem que ficar o mais transparente possível. E essa foi a minha intenção desde o início. Aí já estamos passando aí esse azul mais escuro nas calças. E depois vou passar ali no braço, né? Uma pintura também bem tranquila, bem fácil de fazer, bem simples. Aí estamos fazendo aí nos bracinhos também. Depois é só pintar aí depois que a gente pinta todos esses tons neutros, aí eu faço uma iluminação direitinho,
com uma tinta mais seca. Aí a gente faz uma técnica de dry brush pra ficar dar uma diferenciada, né? E essa parte aí é uma pintura mais tranquila também, não é uma coisa muito complicada. A pintura do King não é assim algo muito complexo, sabe? É uma coisa mais simples, mas é bom fazer com bastante delicadeza. Ainda mais que é um boneco que ele não é tão grande. E assim, os detalhes, tem muito detalhezinho pequenininho, então tem que ser bastante delicado e tentar usar um bom pincel, coisa que os meus pincéis não estão ultimamente, aí eu tô tendo que ter mais cuidado ainda. Aí já estamos aí pintando, né, a pele, passando um amarelo pele. Na verdade, esse tom de pele aí, não acho que é um tom mais rosado que eu passei, porque o King é um rei das fadas, né? E então ele tem um tom bem claro de pele. Aí depois, quando a tinta seca, ela fica mais escurinha. Mas aí depois é só você passar um pouquinho, clarear um pouco a tinta. Pode ser com branco ou com água mesmo. Você deixar mais líquida e passar mais fraquinho possível, que aí ela dá uma clareada boa. Mas ficou num tom bacana, eu gostei. Também já tinha pintado aí o cabelinho dele, que eu passei primeiro um marrom mais claro. E depois eu vim com um tom de amarelo, passando um amarelo mais clarinho. E aí, o que acontece? Meio que misturou os tons. E ficou esse cabelo castanho meio dourado, sabe? E eu gostei bastante desse resultado. Aí agora a gente começou a pintar as asas. Primeiro eu passei o vitral azul nele todo, entendeu? Que eu queria que a cor base das asas fosse um azul vibrante, um azul vitral. E assim, eu meio que não segui muitas cores e nem os formatos da referência do anime, porque senão seria muito difícil, eu ia ter que fazer coisa muito detalhe. E tipo assim, eu preferi só fazer tipo um mosaico de cores e deixar, sabe? E fui passando mais ou menos, deixei escorrer pra ficar uma coisa mais misturada, as coisas mais misturadas. Tipo assim, quando você olha assim, meio estranho. Eu sou péssima pra fazer esse tipo de pintura. Pintura que não é objetiva, que você tem que deixar as cores agir por conta própria. Eu sou meia ruim, sabe? Eu sou muito controladora, eu acho que é por isso. Aí o que acontece? Aí eu fui fazendo, misturei um pouquinho de amarelo, aí fiz umas partezinhas com vermelho, vitral. Eu usei só as cores que eu já tinha aqui, então assim, não usei muitas cores não. Aí depois, bem no finalzinho, eu meio que misturei um pouquinho de tinta fosca com verniz vitral transparente e fui passando. Também passei um pouquinho de dourado, de prata, e até que ficou legal, assim, gostei, sabe? Mas é igual, como eu disse, eu sou péssima pra fazer esse tipo de pintura, mas ficou bom, não ficou ruim não. Poderia ter ficado melhor, talvez, mas aí eu não sei. Eu não sei como melhorar isso futuramente. Quem sabe eu dou um jeito aí. Só que, tipo, ficou tão bom que 3 pessoas queriam que eu fizesse outro boneco desse. Então, tipo assim, provavelmente eu faço outras versões do King em breve. Até mesmo a versão dele mais recente, ou versão dele sem asa, não sei. Vou esperar pra ver se o pessoal vai querer mesmo. A galera aí que me pediu tá aqui no canal, então se vocês quiserem, vocês falam aí. E agora fica com o resultado final, que ficou assim.